busca pela imortalidade tem ocupado a mente do ser humano há muito tempo. Muitos são aqueles que se dedicam às pesquisas para prolongar a vida do ser humano. Muitos também são aqueles que morreram e deixaram seus corpos congelados. Se a ciência alcançar a busca pelo retorno à vida, para que seus corpos sejam utilizados para isso. O cinema já mostrou várias situações, várias histórias em que as pessoas morrem e voltam. O ser humano é o único ser vivo que tem consciência de que vai morrer e que tem o desejo de não morrer. O livro que eu vou falar para você hoje trata justamente sobre a busca incessante pela imortalidade. Também fala sobre a importância que a pessoa dá para a aparência do outro. Fala também sobre a índole do ser humano. Será que o ser humano nasce bom e é o meio que o corrompe? Ou será que ele nasce mal, já está predestinado a fazer maldade? Que livro é esse que eu vou falar para você? Esse livro se chama Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, da escritora Mary Shelley. Olá, sou Cristiane Azevedo e esse é o canal Leitura de Abelha. O livro Frankenstein tem uma história super legal desde a sua concepção. Olha só, um clássico da literatura surge de uma brincadeira entre amigos. Mary Shelley e seu esposo Percy Shelley estão passando as férias de verão num determinado local. Descobrem que também estão lá vizinhos deles, o escritor, o poeta Lord Byron, um médico que eles conhecem que se chama John Polidor, e a Mary Shelley também está acompanhada da irmã, a Claire. Inclusive a Claire vai desenvolver um relacionamento com o Lord Byron, mas não é isso que importa no momento. Essas pessoas, esses intelectuais, estão passando as férias de verão e numa noite chuvosa eles estão reunidos numa casa e Lord Byron propõe uma brincadeira e cada uma das pessoas ali reunidas deveria escrever um romance, um conto gótico, conto de terror, de suspense, de mistério. Interessante disso tudo é que desse encontro vão surgir dois clássicos da literatura. Um deles se chama O Vampiro, que é um romance inacabado desse médico chamado John Polidor. E o John sofria um certo bullying do Lord Byron, que sempre menosprezava, tirava um sarro das coisas que o John Polidor escrevia. Porque esse médico ele tinha um objetivo de ser escritor. Surge esse livro, O Vampiro. Nesse livro saem todas as características do vampiro como a gente conhece hoje. O vampiro da literatura nasce desse romance inacabado, escrito pelo John Polidor. E Frankenstein, que a Mary Shelley escreve. Ela se debruça mesmo do que se trata o livro Frankenstein. E por que se chama Frankenstein, o Prometeu Moderno? Prometeu é um personagem da mitologia grega que rouba o fogo da criação dos deuses. E ele chega lá, rouba o fogo e junto com o barro ele cria a humanidade. Só que os deuses não ficam felizes com isso. Então eles castigam Prometeu. Ele é condenado a ser acorrentado a esse tronco, ter o seu fígado devorado por uma águia eternamente. Todos os dias ele está lá acorrentado, a águia vai e come o fígado dele. No outro dia o fígado está lá de volta e a águia vai e come o fígado dele. Entender o título já nos ajuda a entender o que a Mary Shelley quer falar na sua obra. O livro também, Frankenstein, ele parece uma caixinha de surpresa que você abre, dentro dela tem outra caixa, dentro dessa caixa tem outra caixa, dentro dessa caixa tem outra caixa. É uma história dentro de uma história dentro de outra história. O que acontece? Logo nas primeiras páginas do livro, você vai conhecer o capitão John Walton. Ele está escrevendo uma carta para a irmã porque ele decidiu fazer uma expedição de navio para o
Polo Norte. E a irmã, é claro, ficou muito preocupada com essa expedição. Imagine, nós estamos em pleno 1800. Fazer uma viagem dessa para uma região assim inóspita ia gerar muita preocupação mesmo para a família. O capitão Walton decide que vai estar sempre dando notícias por meio de cartas. No meio dessas cartas, ele vai contar que resgatou um homem. E esse homem é nada mais, nada menos que Victor Frankenstein. Tá debilitado, vai ser tratado nesse navio. Todo esse acolhimento, esse contato vai fazer com que surja uma amizade entre o capitão Walton e Victor Frankenstein. Nessa amizade vai dar liberdade para Victor Frankenstein contar para o capitão a história da vida dele. Aí nós vamos ter a segunda caixinha. Victor vai contar quem ele é, o que aconteceu com ele e por que cargas d'água ele está ali quase chegando no Polo Norte, sendo resgatado por um capitão. Victor nasceu numa família aristocrata, com posses, aí convivia bem com o pai, tinha um meio-irmão chamado William, uma prima muito próxima, um grande amigo chamado Henry. Ele chega na idade apropriada, ele vai para a faculdade, vai estudar ciências naturais, pega uma ideia fixa, descobrir a origem da vida. É possível dar vida a um outro ser? E com essa ideia fixa, ele vai ter conflito com os professores da universidade, entrar em debates com os professores sobre isso, vai insistir, até que ele consegue dar a vida a um outro ser. Quando ele vê que ele criou uma outra vida e que essa vida é um monstro horrendo, feio, grotesco, ele sente nojo da sua criatura, abandona a criatura à sua própria sorte e não conta para ninguém do seu sucesso. Entra em conflito com ele mesmo, adoece, não se comunica com a família, até que um dia ele chega em seu apartamento e tem uma carta da sua prima dando uma notícia muito triste, dizendo que seu meio-irmão William tinha sido brutalmente assassinado e que eles descobriram que o assassino era Justine, a coitada da babá. Para onde que a corda que arrebenta? Dos mais fracos. Coitada da babá Justine, tendo que responder a um julgamento por ter assassinado um menino que ela amava de paixão, cuidava com tanto carinho, com tanto zelo. E Frankenstein tem certeza absoluta que quem causou a morte do irmão dele não foi a Justine, foi a criatura. Observem que no livro o monstro não tem um nome. A gente costuma chamar o monstro de Frankenstein. O monstro no livro não tem nome. Às vezes ele é chamado de criatura, de monstro, mas ele não tem um nome. Ao retornar para casa, Frankenstein consegue entrar em contato com a criatura. Eles têm um encontro. A partir daí nós temos a outra história. Nós vamos ouvir a história da criatura. Ela vai contar tudo que ela sofreu, como que ela fez para viver, porque ela foi criada, ela teve que aprender a falar, teve que descobrir como se alimentar, como se vestir, até mesmo como ela aprendeu a ler, saber aonde que estava Victor Frankenstein, o seu criador. Então, o leitor vai entrar em contato com a história da criatura, os preconceitos que ela sofreu, porque ele é grotesco, ele é feio, ele é diferente, ele não se comunica como todo mundo, as perseguições que ele sofre nas vilas, o contato que ele tem com uma família que tem um senhor cego. Ele conta tudo que ele vive, tudo. Exige de Frankenstein uma coisa, que ele crie uma companheira para ele, porque não é justo que ele viva sozinho, isolado. A partir daí eu não vou te contar mais o que vai acontecer. Se o Dr. Victor Frankenstein cria ou não cria uma nova criatura para acompanhar a sua criatura, o que vai transcorrer daí? Não vou te contar. Aí você vai ter que ler o livro. O que eu posso te adiantar
Por que vale a pena ler esse livro? Em primeiro lugar, é porque ele é um clássico. Mesmo tendo sido publicado em 1819, a índole do ser humano, sobre os preconceitos que a gente carrega pela aparência, por que a gente tem que ter uma aparência, trata sobre questões éticas, até que ponto a ciência, mexendo com as coisas, a gente vê tantas pesquisas com animais, até que ponto existe uma ética na ciência? Qual é o limite? Outro motivo para ler esse livro é que ele foi escrito por uma jovem de 19 anos, numa época em que as mulheres não tinham o direito de escrever, de se envolver no mundo da literatura. Inclusive, a primeira edição desse livro foi como autor anônimo. O autor que aparece assim, autor anônimo, não tem um nome do autor. Ela era uma mulher não podia publicar um livro. É uma oportunidade que você tem para conhecer a história original de Frankenstein, porque nós conhecemos por meio do cinema. Você sabia que existe mais de 100 versões de Frankenstein para o cinema? A primeira delas foi em 1910. Depois, nós tivemos a que eternizou Boris Karloff como o Frankenstein. Uma infinidade. O grupo Monty Python. O cinema usou e abusou da história da Mary Shelley. Nenhum deles foi fiel ao enredo. Ler o livro é uma chance, é uma forma que você tem de conhecer esse enredo. Eu te convido a conhecer a obra da Mary Shelley, a conhecer o Dr. Victor Frankenstein e a sua criatura, e até responder até que ponto a gente também não se deixa levar pelas aparências. Até o nosso próximo programa. Tchau!